Fala BitBankers, BitLovers, todo mundo aí, sejam bem-vindos ao canal do BitBank. Aqui é o espaço que a gente separa para falar com vocês sobre criptomoedas, sobre esse mundo maravilhoso da tecnologia e também sobre o nosso cartão, sobre o nosso app. Eu sou Israel Buzain, acho que você já me conhece, se não, dá uma olhada nos outros vídeos aí, você vai ver. A gente fala bastante aqui sobre Bitcoin, blockchain, outras criptomoedas e também sobre o BitBank. Então sejam bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto que é uma pergunta que a gente recebe direto aqui, né? No próprio direct do Instagram, nas caixinhas de pergunta, nas redes sociais, nos comentários e até no nosso suporte aqui muito, né? O pessoal chega perguntando assim, mas Israel, ou equipe de suporte, ou BitBank, me responde aí, Bitcoin é seguro mesmo? Eu posso aplicar o meu dinheiro, fazer aportes, fazer meus investimentos, aplicar uma parte do meu patrimônio, do meu capital em Bitcoin, é seguro mesmo? E manter essa criptomoeda é seguro também? Como é que funciona isso? Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu tenho certeza que você já vai gostar, então dá um like aqui embaixo, isso ajuda o vídeo a chegar para mais gente. E também se inscreva no canal, lógico, né? Estava esquecendo disso. Se inscreve no canal aí para você receber outros vídeos. E aí vamos logo para esse conteúdo aí que vai ser bem bacana a gente responder essa pergunta aí. Será que o Bitcoin é seguro mesmo? Ó, e para começar esse vídeo eu vou assumir que você já sabe o que é Bitcoin, como ele funciona, como funciona a parte de mineração e até mesmo a blockchain, a rede blockchain, que é a rede do Bitcoin. Se você não sabe esses conceitos ainda, é importante você saber eles. Então, aqui no próprio canal do BitBank, você vai encontrar alguns conteúdos que falam sobre isso. Mas eu tenho certeza que você já deve saber o que é blockchain. E é exatamente sobre ela que a gente vai falar aqui nessa primeira característica que torna o Bitcoin seguro. A blockchain é a tecnologia que as moedas, né, ou quem cria as criptomoedas, escolhe para gerenciar as transações daquela moeda na rede. E dentre as blockchains que existem hoje no mercado, são várias, a do Bitcoin é a mais descentralizada, o que torna ela a mais segura. E por que ser mais descentralizada é importante, né? Quando a gente fala de criptomoedas, a gente está falando de moedas que não são ou não estão sujeitas a nenhuma instituição, a nenhuma pessoa. Não tem um ponto central, uma entidade central que você pode atingir se você estiver querendo atingir aquela criptomoeda ou as pessoas que usam aquela moeda. Para dar um exemplo, quando você usa uma moeda estatal, por exemplo, a moeda aqui do Brasil é o real, né? Existe um banco central, existe uma entidade central que controla tudo que gira em torno daquela moeda, do funcionamento daquele sistema monetário. E no caso das criptomoedas não existe isso, não existe uma entidade central por trás. Ou seja, não existe uma pessoa a quem você possa recorrer ou influenciar e nem mesmo uma empresa para você ir lá e fazer alguma coisa em relação aos servidores dessa empresa, não tem isso, né? É descentralizado. No caso da rede Bitcoin, cada pessoa pode rodar o seu próprio nó e existem milhares de mineradores espalhados pelo mundo. E isso torna um ataque à rede, ou roubar dados da rede, ou reverter transações, uma tarefa praticamente impossível. Então esse é um dos fatores pelos quais é importante que uma blockchain seja descentralizada. E como a gente falou, a blockchain do Bitcoin é a mais descentralizada entre todas as criptomoedas, e é por isso que isso já é um motivo pelo qual o Bitcoin é seguro. Lá no vídeo sobre blockchain a gente explica, mas o mais importante aqui é você entender que as transações não podem ser alteradas e ela é impenetrável, né? Essa rede é impenetrável, ou seja, ninguém pode entrar lá, invadir, hackear ou transformar as transações, ou até mesmo roubar os Bitcoins de quem está transacionando lá nessa rede. Então isso com certeza tem valor demais, né? Isso torna a rede e a moeda Bitcoin muito segura. Mas além dessa estrutura imutável e impenetrável que a gente está falando, que é a blockchain do Bitcoin, existem outras características que eu quero falar para vocês tomarem a decisão e definirem aí, será que Bitcoin é seguro ou não? Porque mais importante do que eu falar para vocês que Bitcoin é seguro ou outros especialistas é você mesmo entender por que ele é seguro. O primeiro ponto que eu separei para falar, eu já meio que falei, né, que é a resistência a ataques. Uma vez que os seus Bitcoins estão sob o seu controle, ou seja, somente você tem as chaves privadas, somente você, como proprietário daquela propriedade privada, consegue movimentar. Ou seja, ninguém consegue movimentar os seus Bitcoins a não ser que você assine essa transação. Isso então a gente está falando do ponto de vista individual, né? Agora, do ponto de vista coletivo, de todo mundo que está na rede, que está usando a blockchain do Bitcoin, ela também é resistente a ataques. Justamente por isso que a gente falou agora da descentralização. Existem até algumas pesquisas de alguns meses, alguns anos atrás, então não dá pra gente falar qual que é o valor certinho, mas a estimativa era que naquela época que saiu essa pesquisa, que levaria 480 mil dólares por hora para você tentar fazer alguma coisa contra a blockchain, só que num período de 300 anos. Enfim, é uma tarefa tão difícil que a gente assume que ela é impossível, porque demandaria um gasto de energia muito grande, ou seja, um gasto de dinheiro muito grande, e também levaria muito tempo para isso acontecer, né? Uma invasão à rede blockchain do Bitcoin. Então essa é uma das características que tornam o Bitcoin seguro. Uma outra característica importante que torna o Bitcoin seguro é o fato dele não estar sujeito a governos ou qualquer entidade que seja. É claro que no Brasil a gente tem uma infraestrutura bancária muito moderna, né? A tecnologia aqui para fintechs
ou seja, empresas que estão misturando finanças e tecnologias, elas têm uma estrutura muito boa para trabalhar e existe uma segurança jurídica muito grande para os investidores, até mesmo para os criptoinvestidores, né? Os bitbankers, os bitlovers aqui que investem em criptomoedas, por exemplo. Só que a gente sabe que isso pode mudar, né, ao longo dos anos, a gente já viu isso acontecer em outros países, os governos vão mudando, a mente dos governantes vão mudando, e isso poderia mudar, né, a regulamentação. E se você parar para pensar e olhar para alguns vizinhos ou até outros países mais longe, você vai ver que em alguns países os governos não veem com bons olhos as criptomoedas. Mas o ponto principal dessa característica que eu quero trazer para vocês do Bitcoin é que o fato dele ser descentralizado daquele jeito torna ele imune a entidades como governos, por exemplo, no caso de confisco ou de bloqueios ou de censura de transações ou até mesmo de reverter transações, bloqueio de fundos e tudo mais. E se você parar para pensar, alguns países aí que estão em guerra civil, por exemplo, eles não têm um governo bem estabelecido ou até mesmo o governo que está estabelecido pode ser controverso e dominar pela força e tudo mais, as pessoas têm uma salvaguarda aí, né, uma forma, um escape, que é justamente usar o Bitcoin porque ele é inconfiscável, por exemplo, né? E falando de inconfiscabilidade, nem sei se essa palavra existe, mas faz sentido, né? O fato de não ser confiscado, ou ela não está sujeita a confisco, melhor dizendo. A gente teve um exemplo aqui no Brasil mesmo de bloqueio de fundos que estavam em poupança, né, alguns anos atrás. Então, o fato de você ter parte do seu patrimônio em Bitcoin garante que nenhum governo vai confiscar o seu dinheiro, por exemplo, mesmo em casos extremos, como o que aconteceu aqui no Brasil. E uma última característica que tem mais ou menos ligação com isso é o fato dele não estar sujeito à inflação, né, às políticas monetárias. E por que isso é importante? Se você parar para pensar, a gente está mostrando muitas características de descentralização versus centralização. E a gente sabe que os países têm bancos centrais, né? Existe até um banco mundial, existem bancos centrais que controlam a política monetária de um dinheiro específico de uma região específica. Então, no caso do Brasil, né, trazendo isso, o Banco Central controla o dinheiro real, que é o que a gente usa aqui, em toda a região do Brasil, né? Então, é a moeda de curso legal do Brasil, é o real. E essa moeda está sujeita à inflação. E é importante falar de inflação porque muitas vezes a gente ignora, né? Às vezes a gente simplesmente não tem conhecimento, ou às vezes a gente esquece disso, mas a inflação é um problema muito grande. Todo mundo que segura uma moeda, ou seja, se o seu patrimônio, seu capital está denominado em reais, você guarda reais no banco, isso quer dizer que qualquer política monetária vai influenciar o poder de compra do seu dinheiro. Então, quando existe, por exemplo, um aumento da base monetária, existe uma retração do poder de compra, ou seja, uma diminuição, uma redução do poder de compra. Para dar um exemplo, né, se o governo chegar hoje, aqui do Brasil, o Banco Central dobrar a base monetária do real, o que acontece com o nosso poder de compra instantaneamente? Ele reduz pela metade, com certeza. Porque a produtividade da indústria, o comércio e os serviços não acompanham essa velocidade de aumento da base monetária. A gente sabe que a criação de riqueza não é um jogo de soma zero, mas se isso for feito, né, se a inflação, na verdade, se o aumento da base monetária for feito de uma forma muito brusca e muito rápida, a gente vai sentir muito fortemente e no curto prazo os efeitos disso. E é claro que isso normalmente não é feito de uma forma tão brusca assim, né? Eu dei o exemplo para ficar fácil da gente entender que se você dobrar a base monetária, o seu poder de compra cai pela metade. Então isso é ruim, se você parar para pensar. Então, quando há expansão da base monetária, necessariamente resulta em inflação. Isso é só para ilustrar que inflação é um problema. E nesse caso, a gente está falando do Bitcoin aqui, o Bitcoin ele elimina esse fator, né? Ele elimina esse problema, porque o Bitcoin tem uma regra de política monetária já definida e ela é deflacionária, ou seja, a gente tem um evento do halving que acontece a cada 4 anos que corta pela metade a recompensa dos mineradores, ou seja, a entrada de um novo dinheiro, né, de nova moeda, se você pensar assim, essa expansão da base monetária ela não acontece, na verdade acontece uma retração, né? Esse corte é feito pela metade a cada 4 anos. Então a política monetária do Bitcoin já está definida, então quando você coloca uma parte do seu patrimônio em Bitcoin, você já está ciente de como ela funciona, e essa política é imutável, né? Ela está escrita nas regras no protocolo do Bitcoin. Então, quando você compra Bitcoin, aquele valor que você aportou, transformou reais em Bitcoin, ele se torna imune, né? E não sujeito à inflação e políticas monetárias que diminuem o poder de compra. Eu acho que esses são os fatores principais que tornam o Bitcoin seguro. É claro que existem algumas coisas que você precisa observar, né? Para dar alguns exemplos de desvantagens também para você fazer o peso aí e ver o que vale mais, né? Por causa dessa descentralização do Bitcoin, acontece um fenômeno que a gente fala que é o ônus e o bônus, né? Existe o bônus, o Bitcoin não pode ser transacionado a menos que o proprietário que detém as chaves privadas assine essa transação. Mas o problema é que se você perder as suas chaves privadas, ninguém tem como recuperar isso. Então existe o bônus e o ônus. Então o Bitcoin é como se ele fosse tão seguro que é até perigoso. Por isso que algumas pessoas preferem deixar na corretora ou
ou em carteiras custodiais para que, se ela perder as chaves, ela consegue de alguma forma recuperar esses bitcoins ou essas criptomoedas que ela tiver. E um outro fator importante também é a volatilidade do Bitcoin. Por que a gente não fala para você, Bitcoin é tão perfeito que você tem que converter 100% do seu capital, do seu patrimônio, vende tudo e converte para Bitcoin? Porque primeiro que, se você estuda um pouco de investimentos, você vai ver que diversificar é melhor do que concentrar tudo, todos os ovos numa cesta só, né? E também, no caso do Bitcoin, apesar dele estar entregando, por exemplo, em 2023, está entregando uma performance nesse momento de 74%, que é excelente se você comparar com outros ativos de renda variável e até mesmo de renda fixa, claro, né? Mas no curto prazo, você tem momentos que o Bitcoin tem quedas expressivas, né? Em 2021 lá a gente viu o Bitcoin atingir máximas históricas e depois caiu 65%, se eu não me engano, até o ano passado. Então, se você tiver todo o seu patrimônio em Bitcoin naqueles momentos de queda e você tiver alguma emergência, você vai ser obrigado a vender com uma perda muito grande, assumir prejuízos muito grandes, e isso pode ser muito ruim para você. Então essas foram algumas vantagens e desvantagens, características que tornam o Bitcoin seguro e também alguns pontos a serem observados, né, que são importantes a gente observar ao investir em Bitcoin. Tenho certeza que você gostou do vídeo, já deu o like lá na confiança no começo, se não, dá agora e se inscreva no canal. Deixa aqui pra gente nos comentários se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto ou sobre outros assuntos. Vai ser um prazer responder para você nos comentários ou até mesmo fazer um vídeo especial para você aí respondendo a sua pergunta. Não se esqueça também de acompanhar a gente nas redes sociais, no Instagram, TikTok, Facebook, a gente está em todas elas. Twitter também, né? A gente não pode esquecer. E claro, aqui no YouTube, então se inscreve aí no canal, não deixa de seguir e curtir os nossos vídeos. Tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo que a gente tem publicado aqui para vocês. De novo, eu sou Israel Buzaim, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.